te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos neste domingo, dia do Senhor, para darmos continuidade ao nosso tema desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Semana passada vimos que nos primeiros 22 anos, do ano 33 ao ano 55, o cristianismo não era visto como uma religião, mas como um novo grupo, uma nova corrente dentro do judaísmo. A pregação era feita pelos apóstolos no templo de Jerusalém e nas sinagogas. Portanto, vemos que, de fato, o cristianismo tem seu início, seu começo do seu desenvolvimento como igreja sobre a estrutura do judaísmo, que era o templo e as sinagogas. Lemos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que Pedro e João estavam chegando no templo para a oração da tarde e ali encontraram um coxo que pedia esmolas. Aquele coxo olhava fixamente para Pedro e João e implorava-lhes uma esmola. Pedro diz ao coxo, aquele aleijado: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente o tornozelo e os pés daquele coxo se firmaram. O coxo levantou-se e andava, e todos ficaram admirados. Pedro toma a palavra e proclama publicamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e assegura ao povo que foi a fé em Jesus que deu àquele homem aquela cura perfeita à vista de todos. Esta pregação de Pedro aumentou o número dos fiéis convertidos a mais ou menos 5.000. Mas também foi a causa da prisão de Pedro e João, que foram ameaçados pelos membros do conselho, do sinédrio, para que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. Foi terminantemente proibido. Esta ameaça, Pedro responde assim: julgai-os vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Lemos ainda em Atos dos Apóstolos que houve uma segunda prisão decretada contra Pedro e João, motivada pelo fato de que pelas mãos deles realizavam-se muitos milagres. Chegavam a trazer os doentes às ruas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra os cobrisse, e ficavam curados. Desta forma, aumentava cada vez mais a multidão dos homens e de mulheres que acreditavam no Senhor Jesus. Por causa disso, os judeus enfureceram-se e então resolveram matá-los, acabar com eles. Porém, Gamaliel, que era um fariseu, doutor da lei, membro do conselho, pessoa influente e respeitada por todo o povo, deu a eles o seguinte conselho: deixai estes homens em paz, pois se o seu projeto
ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se vier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 38 e 39. A igreja caminhava, aumentava a cada dia o número de fiéis. À medida em que cresce o número dos discípulos, dos convertidos, portanto, surgem também os primeiros problemas, como verificamos no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos. Alguns gregos reclamaram, alegando que as suas viúvas estariam sendo preteridas no atendimento diário. Quem eram estes gregos que reclamavam? Eram judeus da diáspora. Judeus que residiam fora da Palestina e que haviam retornado. Interessante notar que os apóstolos deram atenção àquela reclamação, àquela queixa. E ao invés de ignorarem, não dar nem bola àquela reclamação, buscaram uma solução. E assim instituíram o Colégio dos Diáconos, instituição dos diáconos, encarregados, que eram, do serviço social, em especial o atendimento aos pobres, aos órfãos e às viúvas. Foram escolhidos 7 diáconos. O livro dos Atos traz os nomes de cada um deles, que também tinham a tarefa da pregação da palavra. Nós vemos o diácono Estevão sendo martirizado, pregando a palavra. Os diáconos eram judeus cristãos de origem helenista, escolhidos para a distribuição dos pães às viúvas provenientes do helenismo, provenientes da diáspora judaica. Este atendimento que eles faziam, os diáconos faziam, no seio da comunidade cristã de Jerusalém. A primeira grande perseguição dos judeus contra cristãos se deu exatamente contra o diácono Estevão, como já falei, que morreu no ano 34, quando pregava o Evangelho. Estevão foi apedrejado até a morte. Foi, como se diz, lapidado, com a aprovação de Saulo, tornando-se o primeiro mártir, o proto-mártir do cristianismo. É neste ponto que se acentua a forte perseguição. Esta perseguição acentuada também tem uma denominação, chama-se mesocristia, que quer dizer ódio ou horror a Cristo, da parte dos judeus, que aqui são os fariseus, agora associados também com os saduceus, juntos se lançaram todos contra os da Igreja de Cristo, contra os convertidos, os judeus convertidos da Igreja de Cristo, da qual Estevão era diácono. Esta perseguição desencadeou o movimento que levou a igreja a se espalhar pelas regiões da Judéia e Samaria. E os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
Deste modo, então, desta forma, o Evangelho, a palavra de Deus, se expande nas regiões além de Jerusalém. A Igreja de Cristo se espalhou pela Judeia, pela Samaria, porém, sempre relacionada com o regime sinagogal. A sinagoga judaica era um ambiente de família, um ambiente social, familiar, além de ser uma casa de oração, casa de culto. Ali havia convivência, as relações sociais aconteciam. É possível até imaginarmos que aquela sociedade entre os pescadores, Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, tenha acontecido na sinagoga em Cafarnaum. A sinagoga era, então, a referência, um ponto de convergência, um ponto de encontro, de convergência mesmo da sociedade judaica. E agora também o era para os cristãos primitivos. Por volta do ano 66, aconteceu a chamada Grande Rebelião, que foi uma rebelião liderada por zelotes. Nós já sabemos quem eram os zelotes, aqueles que pregavam exatamente a luta armada para retomar o poder político das mãos do Império Romano para Israel. Esta rebelião foi liderada por um zelote, obviamente, que se chamava Yeshua Bar Kokhba. Por coincidência, Yeshua também, então, também se chamava Jesus. Queria a libertação do povo pelo meio das armas, pela luta armada. Nesta rebelião mataram muitos romanos. E isto não ficou barato. Jerusalém foi sitiada pelos romanos e toda a cidade foi destruída, inclusive o templo, ao qual Jesus havia se referido, lembram-se? Dias virão em que destas coisas que vedes, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. É assim que lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. É importante registrar que por ocasião da invasão de Tito a Jerusalém, consequência daquela revolta, daquela rebelião, a invasão se deu no ano 70, os cristãos se recusaram a participar da revolta contra os romanos ao lado dos judeus. E isto foi entendido como deserção e traição. Portanto, foi aí um primeiro passo que justificaria a ruptura, o rompimento, a separação definitiva entre judeus e cristãos. Não havendo mais templo, foi destruído, deixaram de existir os fariseus e os saduceus. Não havia mais a oferta, os sacrifícios do templo, porque não existia templo. Os judeus vão então para a diáspora, restam as sinagogas. A pregação cristã continua nas sinagogas e ganha força, ganha ainda mais força, porque havia se cumprido a profecia de Jesus de Nazaré,
sobre a destruição do templo. Então, a doutrina de Jesus de Nazaré ganha mais força, mais prestígio ainda. Entre os anos 70 e 90, o cristianismo ganha muita força nas sinagogas e tem um crescimento extraordinário, um grande crescimento entre aqueles chamados tementes a Deus, que eram atraídos ao cristianismo em massa, sem a necessidade de se submeterem à circuncisão. Este era o grande motivo que trazia, que atraía para a conversão, a pregação dos cristãos, aqueles tementes a Deus. Porque já no ano 51, ocorreu o chamado Concílio de Jerusalém, Concílio dos Apóstolos, onde ficou decidido, de uma vez para sempre, de uma vez por todas, a desnecessidade da circuncisão, para que os gentios fossem aceitos no cristianismo. Ou seja, o cristianismo, a partir daí, a igreja cristã, a igreja nascente, estava livre, estava libertada do jugo, libertada do peso da lei mosaica. Rompia-se então com as principais tradições do judaísmo. Rompia-se com o sacrifício que era oferecido no templo. Agora o sacrifício passa a ser o sacrifício de Jesus na cruz, no Calvário. O Shabat, que era o repouso sabático, não é mais o sábado, passa a ser o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. A purificação ritual, que os judeus tanto prezavam, nem comiam nada sem lavar as mãos, esta purificação no cristianismo é do coração, é interior, não é nenhuma cerimônia externa. E a circuncisão também rompeu-se com a circuncisão, que era muito prezada pelos judeus. Agora, o sinal, a marca do cristão passa a ser o batismo e não mais a circuncisão. No ano 90, o cristianismo já é considerado um fenômeno religioso não judaico. Vamos gravar bem isto. A partir do ano 90, o cristianismo é considerado um fenômeno religioso não judaico. Muito bem. Com toda esse caminhar, esse sucesso que a igreja vinha tendo cada vez mais, acirrava-se ainda mais o ódio dos judeus contra os cristãos. Então, o rabino Gamaliel II lança uma maldição contra os cristãos primitivos, que eram, nós sabemos, judeus nazarenos e judeus messiânicos. Judeus que se aceitaram Jesus como Messias, aceitaram o cristianismo de Jesus de Nazaré. Então, foi inserida na oração das 18 bênçãos dos judeus, foi inserida uma 19ª bênção, que dizia mais ou menos assim: que não haja esperança para os apóstatas e que o reino do orgulho seja prontamente erradicado em nossos dias. Que os nazarenos e os hereges, vejam bem, que os nazarenos e os hereges morram subitamente e sejam cancelados do livro dos vivos e não sejam contados no número dos justos.
Bendito sejas, ó Senhor, que abaixas os orgulhosos. Vejam que esta 19ª bênção, na verdade, não era uma bênção, era uma maldição contra os cristãos. Que os nazarenos e os hereges morram subitamente, sejam cancelados do livro dos vivos. Então era uma maldição contra os cristãos. Obviamente, nas sinagogas, os cristãos que ali estavam, que frequentavam as sinagogas, no momento dessa oração, dessa pronúncia dessa 19ª bênção, ficavam quietos, ficavam calados, não rezavam, não oravam esta maldição contra eles mesmos. E assim eram percebidos, eram observados e identificados para serem expulsos da sinagoga. Eles passaram a ser expulsos da sinagoga. Em razão disso, em razão desta situação, o cristianismo perde aquela proteção da sinagoga. Lembram-se? Que funcionava como se fosse um guarda-chuva contra a ameaça do Império Romano. O judaísmo era tolerado pelo Império Romano. O cristianismo também foi tolerado pelo Império Romano, porque entendiam que fazia parte do judaísmo. Agora não mais. Agora rompeu, agora foram expulsos da sinagoga. Então, de agora em diante, os cristãos passam a ser odiados pelos judeus e odiados pelos romanos. Estamos no finalzinho do 1º século. Assim a denominada Igreja Primitiva ou Igreja Apostólica começa a sofrer grandes perseguições, as quais veremos nos próximos encontros. O Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Fiquem com Deus.